Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos pela tua bondade, pela tua graça. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te louvamos pelas Escrituras, ó Deus, a nossa instrução. Te louvamos pela igreja, Senhor, na qual participamos, ó Senhor, pela tua bondade chamada. Querido Deus, abençoa os meus irmãos, os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos cada vida, dá graça aos nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, aqueles que estão sempre conosco. Dá, meu Senhor, a compreensão. Dá, Senhor, a graça para entender a tua palavra, o teu amor, a tua bondade, Senhor, revelada aos homens. Deus fiel e justo, Senhor do céu e da terra, guarda o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, uma semente pequena, lançada em 1988. Hoje o primeiro programa do ano 2025. Louvamos ao nosso Deus, porque continuamos. Nós temos a graça do Senhor, a direção do Senhor, a igreja do Senhor, na pessoa dos nossos ajudadores. A igreja do Senhor, nas suas muitas manifestações. Eu sou um crente feliz, sou muito feliz, porque desde a minha juventude me relaciono muito bem com os meus irmãos. Batistas, presbiterianos, metodistas, Deus e Amor, vários irmãos, Congregação Cristã do Brasil, vários irmãos de muitas denominações. Sabe por quê? Porque eu tive boa educação espiritual. Cheguei aqui no começo da minha fé, há 50 anos, e fui orientado. Privei da amizade e fui orientado pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa. No dia 1º de maio deste ano, vai completar 40 anos do seu óbito. E ele continua vivo, pelo que fez, pelo que ensinou, pelo que semeou. E a semente é muito próspera. Nós temos muitos obreiros que conheceram, honraram, foram beneficiados pela sua palavra maravilhosa e pela sua orientação e exortação. Exortava com segurança, ensinava com segurança e era um dos melhores amigos da juventude da igreja, dos obreiros, das senhoras, das crianças. Ele foi isto. E era um exemplo, porque na nossa igreja nós tínhamos, mesmo na condição de assembleia, que era muito diferente de hoje, era muito mais simples, muito mais espiritual e muito menos instruída, nós recebíamos os irmãos das igrejas batistas, presbiterianas e de outras igrejas, metodistas inclusive. Um dos amigos dele, pastor Eli Teodoro Batista, também de saudosa memória, era uma pessoa que pregava com frequência na nossa igreja pela qualidade. E nós fomos educados a respeitar os irmãos diferentes, os irmãos tradicionais, os irmãos de outras denominações. Então, meus amados irmãos, a semente foi esta, e por isto eu sou feliz, porque eu sei conviver, eu sei ajudar e eu sei receber ajuda, sei reconhecer o trabalho e o valor de cada um. Nosso texto hoje, Atos 17, de 1 a 12.
Atos 17, de 1 a 12, com o tema As Aflições da Missão. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e muitas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão. E os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e muitos homens. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor pela leitura em sua santa palavra. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em tua presença agradecidos pela vida. Obrigado pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela leitura, Senhor. Obrigado pela exposição. Nos dá, ó Deus, a graça para entender e transmitir a tua santa palavra para a edificação dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de cada ouvinte e dos que venham ter contato com as nossas publicações. Pai querido, abençoa os nossos ajudadores, recompensando com a bênção do céu. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a aflição, as aflições da missão. Hoje nós temos uma certa dificuldade no que diz respeito à missão do Evangelho, por causa das maldades, por causa dos desvios, por causa do mau testemunho de muitos, por causa da fragmentação das organizações ou denominações, e muitos indivíduos que, fazendo minha as palavras de um pastor que foi meu instrutor, ele dizia: esses aí não servem nem para ser crente, imagina para ser ministros.
muitos deles que não servem para nada, como não tem regras impeditivas, não tem regras proibitivas, eles criam organizações até com finalidade financeira, que é uma perversidade. E criam organizações e vão, de alguma forma, criar problemas. Se eles solucionam o problema deles, eles criam problemas para a igreja, criam problemas para os ministros coerentes, criam problemas para os ministros de Deus, que trabalham por amor. Então, existem muitos problemas hoje por causa destas atitudes, muitas delas indignas, de pessoas não preparadas, não autorizadas e, mesmo assim, ativas por interesse. Não é custoso admitir que todo mundo tem algum interesse. A palavra de Deus diz que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Mas isso é muito diferente de pregar o Evangelho e viver do Evangelho a fazer patrimônio gigantesco e competir com celebridades das artes, dos esportes e com grandes empreendedores, com grandes empresários, porque os artistas, os desportistas e os empreendedores e os grandes empresários, eles têm um preparo e um segmento para chegar àqueles resultados. O indivíduo que chega sem nada e cria um sistema para explorar pessoas, no mínimo, para se dizer o mínimo, é indigno. Para dizer o mínimo, é o mínimo que eu posso dizer, é indignidade. Não compara, não pode comparar um pregador de facilidades com um desportista esforçado. Claro que o desportista tem dignidade. Não se pode comparar um pregador de facilidades, de meias histórias, com um empreendedor que se propõe a crescer na sua área de compreensão, por ofício, por formação. Não se pode jamais equiparar um aproveitador da inocência ou burrice dos outros com algum empresário que começou do zero e foi trabalhando, se desfazendo de muitas coisas para encaminhar, para investir naquilo. Um sujeito que muitas vezes sacrificou sua própria família por causa da sua atividade, até dar, como dizem, a volta por cima, não pode ser comparado com um vendedor de ideias, de facilidade, de histórias escolhidas aleatoriamente na Bíblia Sagrada para iludir pessoas. Então, nós temos na palavra de Deus a mais profunda atitude, atividade para se desenvolver uma missão santa, de levar pessoas ao conhecimento de Deus e fazer estas pessoas receberem a graça, o perdão, tornando-se testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz com suas santas palavras. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto recebais ou sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, as testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo
elas têm a graça, receberam o poder, receberam a autoridade. E por ter graça, poder e autoridade, elas não vendem ideias. Elas pregam a palavra, pregam a verdade, ensinam o conteúdo da palavra sagrada, da palavra santa, da Bíblia Sagrada. Então, as aflições na missão foram experimentadas por Paulo e Silas. Paulo era um homem de excelente formação e era cidadão romano, tinha uma vantagem a mais do que os outros discípulos, porque ele podia se deslocar de Tarso, onde nasceu, até ao Ilírico, na Europa Oriental. De Tarso ao Ilírico, hoje Albânia, era como na linguagem aqui do Brasil, de norte a sul. Então, o resultado, Paulo tinha essas vantagens como cidadão romano. E aqui nesse texto diz que eles passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, uma cidade cosmopolita, uma cidade extraordinária. E havia uma sinagoga de judeus em Tessalônica. Paulo, como tinha por costume, foi primeiro para a sinagoga. Falou com eles, esteve com eles, e 3 semanas ele ficou na sinagoga de Tessalônica. Nessas 3 semanas, eles disputavam nos sábados. Aqueles mestres da sinagoga com Paulo e outros, disputando as escrituras, falando, isso aqui se cumpriu em tal tempo, isso aqui se cumpriu onde, isso aqui vai se cumprir quando e tal. Eram eles. 3 semanas foi o suficiente para eles descobrirem que Paulo tinha conhecimento superior. Paulo tinha preparo. Paulo tinha unção de Deus, porque tinha se tornado um discípulo de Jesus após aquela experiência na chegada a Damasco, na proximidade de Damasco. Então, o resultado é que eles perderam para Paulo, ficaram insatisfeitos, porque Paulo dizia, olha, Jesus, o Cristo, Jesus que foi morto, ressuscitou dos mortos, isso já é comprovado, é histórico, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, tem testemunhas da morte, testemunhas da ressurreição e testemunhas da ascensão. Ele é o Cristo. E muitos deles não entenderam, não quiseram entender, não quiseram aceitar. O texto do versículo 4 diz que alguns deles creram. Olha, alguns creram, a maioria não. Alguns deles creram e se juntaram com Paulo e Silas. Os outros, tivemos a sinagoga dizimada. Nossa sinagoga foi diminuída. Esses que creram agora não voltam mais à sinagoga. Esses aí agora vão acompanhar Paulo e Silas. Esses agora são pregadores cristãos. Eles se revoltaram com este resultado e viram que uma grande multidão da cidade aceitou Jesus. Uma grande multidão da cidade entendeu a pregação de Paulo e Silas. Muitas mulheres de alta posição na cidade se tornaram participantes. E eles, em desobediência à palavra, movidos de inveja, porque Paulo e Silas estavam fazendo história, uma coisa que eles não tinham conseguido, eles incentivaram homens sem qualificação, ou qualificados de uma forma negativa aqui, perversos de entre os vadios, homens que ganhavam dinheiro para dar um testemunho, para afirmar o que não sabia. Quem sabe, pistoleiro de aluno, quem sabe o que tinha lá? Eram perversos de entre os vadios. Alvoroçaram a cidade, invadiram a casa de Jason, que tinha hospedado Paulo e Silas,
não acharam Paulo e Silas, levaram o dono da casa à presença das autoridades e mais alguns irmãos que estavam ali. E acontece que estes homens ficaram detidos. Foram detidos. E houve uma audiência e eles disseram: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E sabe quem recebeu na casa dele? Jason. Esse aí. Jason recebeu eles em casa, portanto é cúmplice. E sabe o que eles falam? Eles dizem que existe outro rei fora César. Eles dizem que o rei deles é Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, Jesus é rei. Isto era apontado como um crime de traição. Era um crime de lesa pátria, era um crime de traição. Se fosse aqui no Brasil, não dava nada. Aqui no Brasil, criminosos vira ministro. Mas lá criminosos iam para a ilha de Patmos. Criminosos seriam executados. Iam para a cadeia e apanhavam. Antes do interrogatório era surra. Então, alvoroçaram a multidão. Os principais da cidade ouviram estas coisas, mas Jason se explicou: olha, não é isto. Estes homens são discípulos de Jesus, eles pregam e tal. Aí soltaram o Jason e os outros irmãos que estavam com ele, e eles saíram, mas na mesma noite, era muito melhor a decisão, enviaram Paulo e Silas para a cidade próxima. A próxima cidade, eles foram novamente para a sinagoga. Era Bereia, a cidade de Bereia. Foram para a sinagoga, pregaram do mesmo jeito, falaram do mesmo jeito. Jesus é o Cristo, ele foi morto, ressuscitou, vai voltar, é o Rei da Glória e é o Cristo. Os judeus de Bereia iam conferindo nas Escrituras, conferindo as profecias, conferindo as mensagens dos Salmos, tudo que dizia respeito ao Messias, e receberam esta palavra. O versículo 11 diz: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia se era correto o que Paulo ensinava. De sorte que muitos, lá em Tessalônica, alguns creram. Aqui o texto diz: e muitos deles creram. Muitos dos judeus creram. Também muitas mulheres de classe alta e muitos varões, muitos homens. Portanto, a palavra, a pregação, a exposição da palavra de Deus rende frutos para o reino de Deus, muito embora nos faça experimentar determinadas aflições. Paulo foi preso muitas vezes, Silas foi preso também, Jason foi detido nesta ocasião, muitos foram detidos com ele, e existem sim provações na missão que nós recebemos. O que é maravilhoso é que mesmo a gente estando exposto às provações, aos sofrimentos, às injustiças, nós sabemos em quem temos crido. A mensagem que anunciamos, ela é selada com o selo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem a aprovação e a selagem do Espírito Santo de Deus, concedido à igreja
para ficar com ela até a consumação. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, que o Senhor abençoe cada vida, abençoe os nossos ajudadores, e nós vamos fazer a intercessão. O memorial da oração é um rol que eu tenho aqui, dezenas, centenas de nomes e famílias, e vamos orar. Amado Senhor, Pai Santo e querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação na pessoa de Jesus. Obrigado pela tua igreja no Brasil e no mundo. Obrigado pelos nossos irmãos e ouvintes. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado pelos nossos ajudadores. Pai querido, este memorial que eu tenho nas mãos, meu Senhor, agora toma em tuas santas mãos estas vidas, estas famílias, estas mães, estes pais, estes filhos, estes avós, estes parentes deles, ó Deus. Meu Deus, toma em tuas santas mãos cada vida. Faz uma obra gloriosa entre eles, Pai, dando vigor e graça, dando paz, dando a salvação, dando discernimento e a compreensão do teu amor profundo. Querido Deus, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. E como hoje é o primeiro dia, feliz ano novo. Um feliz ano novo na presença de Deus para crescer na graça. Amém.